Ó, dá uma olhadinha, deixa eu manter uma tela. Eu acho que tá, já comecei aqui de novo aqui já. Não, mas eu... Voltamos para continuar nossa live. Daqui a pouco já vou chamar o Padre Felipe aqui. Ô, Sensei Sabadinha entrou aí, ó. Que legal, tá nos acompanhando. Deixa eu chamar aqui. Ok, já dei a chamada ao Padre Felipe, vamos ver se ele retoma. Quero agradecer os que estão nos acompanhando aí, nossos amigos. Leonardo, deu tempo de entrar, viu? São Miguel Arcanjo Oficial, Luciana, olha, sigam a página São Miguel Arcanjo Oficial. É uma página muito bacana, viu? Conduzida aí pela Luciana, grande amiga, também grande estudiosa dos Santos Anjos. Né? Muito Tá me Voltou escutando? aí, pá. Tô te escutando, mas dessa vez a imagem... Tu tem como me enviar a solicitação? Sim, eu enviei. Me envia de novo. Estamos indo lá. Aqui... Padre Felipe Estado. Foi. Está aguardando. Voltamos a apresentar ao Vini Gustavo. Isso. Ele vai cair e voltar até pegar a imagem de novo. Não sei por que demora, mas tem que ter paciência. Aqui está dizendo conectando, então vamos conversando e qualquer coisa a gente só se por acaso cair, padre, não tem como ver, então aí o senhor me avisa aí nas mensagens, tá? Tá bom. Nós estávamos conversando, pessoal, sobre justamente essa mudança de vida necessária para nos afastarmos, para nos livrarmos da ação do demônio. E como o Padre Felipe Stahl dizia antes, de fato, né, não há como nós simplesmente encararmos o exorcismo como uma mágica, como eu disse antes, né? Trata-se, obviamente, de uma busca de uma mudança de mentalidade. Eu mandei de novo, bom, da outra vez quando a gente iniciou a live, foi uns 2 minutos até conseguir se acertar. Mas mandei de novo aí, padre. Vai demorar essa porcaria aí, mas tudo bem. Não tem problema, pessoal, vamos lá. Né, padre, o senhor pode continuar comentando alguma coisa, porque o áudio está saindo aí, né? Vai falando, porque ele vai cair algumas vezes até conectar, tá? Ok. Então vamos continuar. Nós estávamos conversando, então, até agora, pessoal, sobre o processo de possessão, sobre a ação do demônio na vida das pessoas, e começamos comentando acerca da mentalidade moderna e de todas as portas abertas, de toda a dificuldade entre o processo racional, a visão espiritual e todo este processo, né? Falamos da dificuldade em que vamos chamar assim, um absolutismo do processo racional entrega muitas vezes a alguns teólogos de lidar com a situação. Depois falamos sobre o processo de possessão em si, que inicia geralmente de uma maneira que não se percebe, de modo sutil, né? Que este ponto de entrada, ela obviamente necessita da permissão divina, existe o desejo, o direcionamento da ação do demônio e também um consentimento da pessoa. Tudo isso que nós estávamos falando, da vítima em si. Depois a gente falou um pouco sobre o estágio dos juízos equivocados em matérias vitais. Nós falamos um pouco sobre essa justificativa constante que se dá para se manter naquele estágio, naquela situação, né? A pessoa vai entrando num estado de mentira, né? Vai se mantendo num estado de mentira. Apareceu de novo, Deus seja louvado. Tava fazendo aqui, padre, como se diz, um retomado, né? Depois, ótimo. O padre falou um pouquinho sobre a rendição voluntária, quando a vítima ela se rendeu a essa força ou essa presença claramente estranha a ela mesma, resultante da perda do controle sobre a sua vontade, sobre as suas decisões e ações. E, assegurando tudo isso, né, o padre Malak Martin chega a comentar sobre possessão perfeita. Né? Ele chega a usar esse termo, sim, né, padre? A possessão perfeita, gente, quando a pessoa desistiu. Exatamente. Veja,
teoricamente, o demônio ele não pode manipular as faculdades da alma. Teoricamente. Tá? Ele só pode manipular corpo e o que está no composto entre corpo e alma. Uhum. Tá? Mas o espírito ele não pode manipular. Não. Tanto que a própria Santa Gema Galgani, não sei se o senhor sabe, mas Deus permitiu que ela fosse possuída, talvez para alcançar graças para esse tipo de pessoas, mas ela não pecou. Por quê? Porque as faculdades da alma, do seu espírito, não eram tocadas pelo próprio demônio. Uhum. Mas a possessão perfeita acontece desde o ponto de vista fenomenológico, quando a pessoa diz assim, tá bom, eu aceito isso daí, é isso que eu quero, tá? O pessoal fica falando dos satanistas. Veja, nem todo satanista ele é possesso, tá? Por quê? Porque em geral ele já entregou a alma dele pro demônio. Certo? Ou seja, não faz sentido. O demônio não vai não gastar faz sentido. cartucho. Ele não vai gastar cartucho. Entendeu? Resumindo. Ele não vai gastar cartucho. Tá? Uma coisa assim que eu gostaria de dizer é o seguinte. No breve manual de exorcismo que está ali no livro, o Malak Mart, ele é padre, tá? Alguém perguntou, ele saiu dos jesuítas. É verdade, ele saiu dos jesuítas. Uhum. Mas ele foi para uma diocese, tá? Existe um documentário. Então ele não é Existe um documentário no Netflix sobre o padre Malak Mart. É um documentário bem controverso. Você vai encontrar, como é que se diz, argumentos a favor, outros um pouco contra, acerca do trabalho do padre Malak Martin. No geral, o documentário ele apresenta, né, um pouco a vida do padre Malak Martin, e eu aconselho a ver. Com um senso crítico e busca de verdade, eu aconselho. Tem no Netflix e o nome como é que se diz em inglês? Hostage. Reféns do demônio. refém do demônio. Acho que é assim que se diz em inglês. Mas segue lá. Veja, eu acho que isso daqui a gente vai poder. Eu preparei um resumo para que a gente consiga interpretar o que está passando no Brasil. Assim, é uma analogia com o que está passando no Brasil. Uhum. Quando acontece um exorcismo, o exorcismo ele acontece em etapas, tá bom? Até aí tudo bem. Hostage by the View. As etapas, a primeira etapa é a presença, o reconhecimento de uma presença, tá? Sim. Os padres mais experientes, como o Gabriel Amorta, ele olhava a foto de uma pessoa e já sabia se estava possuído ou não, né? Exatamente. Mas o homem fez mais de 33 mil exorcismos. Tá? E a gente também pode colocar aqui também os próprios dons, né, do padre e o próprio auxílio da graça, né, nesse sentido. Sim. Ao exorcista. A presença e o reconhecimento. Eu estou anotando aqui para te acompanhar, padre. Vamos lá. Porque o exorcismo, ele é uma missão, gente. Ele é um apostolado, ele é uma, que eu chamo de pastoral. Tá? Pastoral, um pouco diferente, mas ele é uma pastoral. O padre ganha a missão do bispo e ele vai dedicar a vida para aquilo ali e Deus vai conceder as graças necessárias para que ele possa realizar bem a missão. Mas a primeira etapa do exorcismo... Vou abrir um parênteses aqui e fazer um comentário, né? Um pouco ou muitíssimo raro no Brasil você encontrar diocese com exorcista. Fecha parênteses. Bem simples. Inclusive, porque se você põe qualquer padre para fazer exorcismo, o demônio acaba com a vida psicológica dele. Exatamente. Mas a gente vai chegar nisso daí.
Bora lá. Isso é uma coisa muito importante, muito importante. O demônio, ele conta todos os pecados, conta coisas passadas, lembra. Uhum. Cara, não é assim. Um padre exorcista ele precisa ter o hábito da confissão praticamente frequente, vida de oração, busca por santidade. Vida de oração, vida de penitência, Exatamente. Claro. Exatamente. Então, a primeira etapa de um exorcismo é o reconhecimento da presença, tá? Okay. E essa presença, ela pode ser singular ou plural, porque pode ser um demônio ou vários, tá? Essa presença, ela não tem uma localização, mas ela existe e ela comporta uma ameaça e um ódio. Uma das coisas que eu gravei do padre Gabriele Amort, perguntaram para ele assim, o que mais lhe marcou num exorcismo? E ele falou assim, foi o olhar de ódio do demônio. Isso é uma ferida que ele tinha na alma dele. Eu nunca mais esqueci disso daí. Eu sempre penso nesse tipo de coisa. A gente acha que quando você enfrenta uma pessoa má, aquilo te dá um trauma terrível, sei lá, você foi assaltado, botaram uma arma na sua cabeça, ou alguém começou a lhe perseguir, lhe difamar, você foi para frente de um juiz injusto. Mas com o demônio é pior, gente. Absolutamente Porque nenhuma maldade nesse mundo. Ela não tem maldade humana comparada à maldade do demônio. Muda a alma da gente, marca para sempre. Marca. Num dos últimos capítulos do livro, tem alguns padres que ficaram até meio loucos, quase loucos, né? Quase loucos. O padre Michael, ele ficou meio... Ele não conseguiu. No fim da vida dele, Deus concedeu uma graça para ele, mas ele ficou meio piruta desse contato com o ódio de Satanás. Tá? Então, se reconhece uma presença, e uma presença ameaçadora, e uma presença que odeia. Isso é uma das características. E é muito interessante a gente notar isso daí. Você tem que saber, gente, que o demônio, ele nos odeia. Alguém perguntou ali, padre, tu já foi perseguido pelo demônio? Mas é óbvio que sim. Entendeu? Ou seja, todo dia? Fisicamente, não. Né? Nunca recebi um tapa na cara, nunca me falou. Não, mas espiritualmente, se você faz uma leitura, se você faz uma leitura séria da sua vida espiritual, é óbvio que o demônio ele ataca. Gente, se você é cristão, o demônio ele tá no teu pé, dia e noite, não vários. Tá? Ele te odeia, ele quer o teu mal, ele tá metendo ideia errada na tua cabeça, ele tá movimentando certos desejos que você tem ali, que são seus, é fraqueza da tua carne, mas ele tá movimentando aquilo ali. Então, claro que o demônio nos persegue. Exatamente. Então, o primeiro reconhecimento de uma presença, né? Reconhecimento de uma presença. Ok. Depois, aqui os passos do exorcista. Né? Depois é o fingimento. Certo? O que é o fingimento? Eu não tô aí. Você tá com um problema psicológico. Você tá ficando louco da cabeça. Ou seja, na prática é o seguinte, não tem dois sujeitos. O demônio faz te pensar que só tem um, que é o sujeito humano que está ali na sua frente. Uhum. Mas já que o exorcista ele sabe que existe um ser inteligente ali, o que o exorcista ele faz? A briga dele, depois que quando ele começa o exorcismo, a briga dele é por descobrir um nome do demônio. Essa é a terceira ou dos parte, demônios. Né? Essa ela começa na segunda, né, no fingimento. Uhum. Aí começa a busca todo o pelo trabalho. nome, né? Isso, todo o trabalho da primeira parte
é fazer com que o demônio ele diga o seu nome. Veja que se a gente para e pensa no Brasil, sei lá, desde 2013, aí, quando começaram essas manifestações populares, é isso, gente. Reconheceu a presença do mal e agora nós estamos nessa luta. Que algumas pessoas já passaram, ou seja, já passou dessa fase do fingimento, mas outras pessoas ainda estão nela. Ou seja, as pessoas elas estão tentando, a gente está tentando arrancar das pessoas malignas, influenciadas pelo demônio, nós estamos tentando arrancar o nome delas. Exatamente. Então, quando eu no Instagram o pessoal eles ficam entra nesses assuntos de política, eu sempre penso assim, o Brasil ele está piorando, ele está melhorando. O Brasil está melhorando. Porque o Brasil ele está passando por um processo de exorcismo. Certo? Eu faço essa análise. E nesse processo de exorcismo, existem fases. E uma das fases é fazer com que na cabeça das pessoas elas entendam, elas escutem que existe outra voz ali dentro, que não é a voz delas. Não é a voz delas. Quando a pessoa diz assim, eu não sei se é menino ou menina, ideologia de gênero, essa não é tua voz. Não é a voz da tua mente. Exatamente. Entendeu? Tá acontecendo ali dentro um pique-esconde. Padre, há uns dias atrás eu falei, fiz uma postagem no Story aqui e falei que nunca achei que iria testemunhar uma obsessão demoníaca a nível coletivo. E percebendo justamente esse processo que o senhor está falando, não é difícil de perceber a ação do demônio, não somente na vida de uma pessoa, mas na vida de uma nação inteira. E você percebe a resistência disso e da necessidade de justificativas. Eu já me explico. Quando você busca a verdade, você está pouco se lixando para a categoria aonde você vai ser enquadrado pelos demais. Então, quando você começa a buscar a raiz, a verdade dos fatos, e você começa a se posicionar, por exemplo, eu sou um padre de família e de estudo e de busca conservadora, ok? Então, é óbvio que este conservador, o que é o conservador no sentido, não no sentido puramente político, mas no sentido daquele que valoriza o costume em relação à norma, né? O conservador é aquele que valoriza e considera os costumes em relação à norma. Ele não é um reacionário puro, ele não é um revolucionário puro. Ele valoriza a tradição, ele valoriza os costumes em relação à lei, em relação à norma. Isso é um conservador, ponto. Ponto. Mas quando você começa, então, observando os costumes, observando o comportamento, observando e fazendo análise de toda a realidade social, e você começa a se posicionar contra ou a favor de determinados movimentos, que você nota naturalmente a influência espiritual, você começa a ser enquadrado em um monte de caixinhas. Então, eu já fui bolsonarista, eu já fui neoliberal, eu já fui liberal, eu já fui, que mais? Reacionário, eu já fui ultra-tradicionalista, já me encaixaram em tudo que foi caixinha que você pode imaginar. O quanto que, na realidade, quem me conhece de fato, sabe que, padre, o senhor é um padre mais de direita ou um padre mais de esquerda? Eu vou dar um recado para os 127 que estão nos assistindo. Não existe, meu querido, padre de direita ou de esquerda. O que existe é padre fiel ou infiel, caramba. E da mesma forma, ou você é fiel e busca ou você busca a verdade, ou você se contenta com a realidade ou com qualquer mentira que te falam, pô.
Então, o que que acontece? Você vai sendo... São justificativas. Constantes justificativas. Constantes, vou usar o mesmo termo do padre ali. Constantes juízos equivocados. Eu concordo contigo, padre, que nós estamos num momento em que se tem despertado muitas e muitas pessoas para esta consciência. E elas estão buscando dar nome ao que está acontecendo. Isso. Entende? Aí ela sai da mentira existencial. Exatamente. Então, eu noto que muitas pessoas estão transcendendo essas classificações baixas de categorização simples para tentar justificar e permanecer num erro, e elas estão buscando o nome das coisas, ou seja, elas estão buscando, de fato, a raiz das coisas. O que é que está acontecendo mesmo? Esse é um movimento positivo. Não se trata aqui de apoiar este ou aquele, ou de ser deste partido, daquele partido, de ser pró-presidente ou contra-presidente. É outra questão aqui que nós estamos tratando. Então, nós estamos trabalhando no campo espiritual, nós estamos trabalhando no campo dos conceitos espiritual religioso. É óbvio que isso afeta naturalmente todas as outras concepções, né? Mas se você pega os dois Padre Filipes e tenta encaixar eles numa dessas categorias meramente, você ainda está nessa parte dos juízes equivocados, você não entendeu nada do que a gente está querendo fazer aqui. Agora, se você percebe que a gente está tentando dar nome para as coisas que estão acontecendo e buscando a verdade, então esse movimento que o senhor acabou de dizer, eu concordo com ele, porque eu tenho notado... É o processo de libertação. É o processo de libertação. Quando você começa a dar nome aos agentes, você começa a dar nome às propostas, certo? Exato. Esse é o processo de libertação. Você começa a sair, você reconhece que tem uma presença má, e isso é geral, todo mundo sabe que nós estamos... É como o senhor falou antes da questão da ideologia de gênero. Eu não sou a favor ou contra a ideologia de gênero porque sou de direita ou esquerda. Porque isso é... Óbvio. Misericórdia, cara. Entendeu? Isso. Então, segue aí, foi só um parênteses. Mas esse ponto ele é bastante importante num exorcismo social. Você sair do nível do fingimento. Ou seja, você perceber que tem dentro da sua consciência outra voz. Certo? Que não é a voz da sua consciência. Porque, veja bem, a nossa consciência ela foi feita para conhecer a verdade. E Deus mora dentro dela. Então, claro que a gente tende a conformá-la com a realidade. Mas, se essa forma mentes, da qual nós falamos no início, ela está quase como uma segunda natureza dentro de nós, enquanto nós não nos livrarmos disso, dessas ideias demoníacas que a gente leva dentro da gente, esse exorcismo, ele não vai acontecer. Então a gente vai estar subjugado ao mal. Refém do mal. Refém do demônio. Então veja, tem gente que já passou por esse processo do fingimento, ou seja, já tem clareza. Mas veja, não é clareza de narrativa, gente. Porque narrativa é retórica. Tá? Retórica é para te convencer a agir de determinada maneira. Convencimento. Não, é um processo de conversão interior, de metanoia. Tá? Então, o processo de saída do fingimento, ou seja, de achar que ali só tem uma pessoa, sendo que tem duas, e a segunda pessoa ali é o ser inteligente, astuto, mentiroso. Esse processo é um processo de libertação. E muitos brasileiros estão passando por ele. Né? Depois, acontece o seguinte. Quando o demônio lhe deu o nome dele, tá? Acontece um processo de ruptura. Eu tenho esse livro em português, mas ele está ali no Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho ele em espanhol. Se chama quebrantamento. Eu chamei de ruptura. Tá? Rompimento pode ser também. E é rompimento que é quando você começa a sentir, certo? Você começa
a sentir que você é uma vítima do que aconteceu, certo? E que essa voz é uma voz maligna, tá? Então, é um processo que a gente passa de uma certa confusão. A gente vai começar a buscar a verdade, mas ainda nós não encontramos, ou ainda nós encontramos ainda verdades muito rudimentares, verdades muito elementares, tá? Mas esse processo de exorcismo social, essa ruptura, acontece quando a pessoa, ela percebe que ela está confusa, que ela não está entendendo nada, de que a inteligência que a abarca é mais poderosa e mais complexa do que a inteligência dela. E para isso é importante a gente perceber a necessidade da graça, como não há Sim. como nós lutarmos sozinhos. Não tem como você comparar a inteligência humana com uma inteligência de natureza angélica, demoníaca, anjo caído, né? Demoníaco, angélica, não tem como. Então, não, perfeito. Eu acho também que as pessoas que estão vendo as coisas, elas são agraciadas por Deus. Porque nós, brasileiros, nós estávamos tão envolvidos no erro, no engano, que só uma intervenção divina. E eu acredito... Eu fico lembrando... Ninguém reclamava da banheira do Gugu. Ninguém reclamava das coisas que aconteciam no Faustão. Todo mundo achava que o Jornal Nacional era sacrossanto. Ninguém via esquerdista nas universidades. Não é todo mundo cego? Exatamente. Então, quando as pessoas começam a dar nome aos bois... Eu acho que dá para usar o termo certo, quando as pessoas começam a dar nome aos demônios. Aos demônios. Ou aqueles que são influenciados pelo demônio. É que assim, a gente perdeu uma noção. Santo Agostinho, no livro Cidade de Deus, ele deixa muito claro. Ou você pertence ao reino de Cristo ou ao reino de Satanás. Não tem meio. Não há terceira opção. Isso. Tá? Mesmo não querendo. Quando começa esse processo de ruptura, é quando a pessoa busca a verdade. Só que a pessoa tem que buscar a verdade não por causa de um processo eleitoral ou coisa assim do gênero. Nós temos que cuidar muito com isso, né? Eu vejo que muitas pessoas que me seguem, eu não conheço a grande maioria, mas elas se interessam muito por postagem política. Claro, porque é o que faz sentir agora. Mas isso é muito pobre, viu? Porque, veja, a gente pode estar liberto do demônio, mas a gente pode ser escravo no corpo. Já pararam para pensar nisso bem? Os mártires, eles eram livres de Satanás, mas eles eram aprisionados e morriam. Então, isso eu quero dizer o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil daqui a alguns anos. Mas, se Deus está possibilitando esse processo de exorcismo pátrio, tá? É para libertar o nosso espírito. Não quer dizer que Deus vai libertar o nosso corpo. Pode ser que a gente se ferre. A gente tem que ser, assim, desculpa a sinceridade interior, mas já que a gente está aqui para isso. Eu não sei, eu não sou, eu não tenho bola de cristal, eu não sou analista, mas eu penso nisso. Uma coisa para mim é muito clara, o processo que Deus está realizando na nossa pátria, de exorcismo, contra os comunistas, os globalistas, esses desgraçados, tá? Que baseiam a sua ação em teorias demoníacas. Se você conhece essas teorias a fundo, você vai ver que elas são demoníacas. Uhum. Essa libertação do espírito pode ser que não seja do corpo. Então não confundam as duas coisas.
Ah, então o Brasil, nós vamos ser libertados dos maus. Não sei. O que eu sei e o que eu vejo em mim, em tantas outras pessoas, é que a gente ganhou essa graça de Deus para deixar de ser cego. Eu concordo. Eu percebo Para a deixar de ser mesma cego. coisa. Eu percebo a mesma coisa, padre. E uma boa parte disso provindo da juventude, de pessoas jovens, grandes movimentos que buscam de uma maneira coerente, de uma maneira sincera, a verdade. Então, veja, supera, e é isso que é isso que eu acho que precisa ser, de uma vez por todas, vencido, né, no debate social. A gente precisa enriquecer o debate social, a gente precisa enriquecer o nosso diálogo e perceber que a coisa passa, ela vai um pouco além do simples partidarismo político, ela vai um pouquinho além do simples fato de direita e esquerda no Brasil, porque quando você busca a verdade, quando você estuda realmente a raiz de determinadas ideologias, movimentos, você não consegue perceber que aquilo se trata de algo motivado e vamos dizer assim, que praticamente foi inventado, não vou chamar esse termo, mas algo motivado pelo demônio, então, pô, cara, você perdeu a capacidade de pensar. Tá? Então, todo esse despertar de muitas e muitas pessoas no país para este dar nomes aos bois, ou seja, para este criticar a mentira, para sair do fingimento, para bater um pouco no rosto do politicamente correto e dizer só um pouquinho, é preciso dizer algumas coisas, é preciso romper e ter a coragem de dizer, bom, isso daqui não está certo, né? E isso daqui, né, padre, aqui com toda franqueza, dentro e fora da igreja. Em todas as realidades. Nós estamos numa situação em nosso país em que se nós não nos posicionarmos pela verdade, mas pela verdade, e aqui leia-se, não estou falando direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, etc, etc. Partido. Transcende um pouco essa história. O discurso político é interessante, meu povo. É bom discutir a política, faz bem, coisa, mas se nós não dermos um passo um pouquinho além, né, a política nunca vai ser purificada, tampouco vamos ter qualquer tipo de auxílio nesse país nesse sentido. A graça está em Sim. querer buscar a verdade, em fugir do fingimento, em sair desta amarra constante de autoconvencimento de que, né, tá tudo sendo conduzido. Olha, vamos confiar um pouquinho nisso. Então, eu concordo, padre, contigo. Eu acho que essa foi uma análise. Valeu a pena a live só por nós ter chegado até esse ponto assim de conversa e ter percebido que, graças a Deus, não somos tão poucos assim, ou não é todo, né, sacerdote. E ainda bem que pensamos todos diferentes, mas que bom ter a graça de poder compartilhar com um sacerdote que também percebe essas mesmas coisas que eu percebo. Né? E que bom poder partilhar isso com as pessoas, né? Quer dizer, minha gente, vamos transcender um pouco mais, vamos buscar a verdade um pouco antes de buscar simplesmente justificativas para se manter na tua posição, na tua zona de conforto. E sim, né, eu acredito que o Brasil está num processo de libertação, padre. Eu acredito que o Brasil está num processo de exorcismo social, como a gente usou o termo, né? E esse exorcismo social pode, obviamente, trazer como consequência a perda do nosso corpo, né? E se assim for preciso, Então, né, estamos nessa. mas veja, só alguém perguntou aqui se puder falar sobre as entidades de Exu e Pombagira. Bem, isso são demônios, a mesma coisa no espiritismo. Ah, eu vou falar com o meu parente. Tu vai falar com o capeta. Sai dessa. Mas... Resumindo em uma frase, obrigado pela objetividade, padre. Mas vamos lá. A gente não sabe sobre o nosso corpo, mas sobre o nosso espírito a gente sabe que Deus está concedendo essa graça. Inclusive a graça de muitos bons católicos.
Porque durante muitas décadas o catolicismo ele estava morno. E estava caindo, e ainda cai bastante em número, certo? Mas Deus concedeu a alguns jovens, certo? Aí de uma geração, a possibilidade deles fazerem alguma coisa pela igreja e pela pátria, pelo Brasil. Eu digo, olha, vocês aí que estão escutando a gente, se vocês não fizerem nada, só ficarem acompanhando aflitos a política ou a situação da igreja, não vai adiantar nada. Vocês têm que fazer alguma coisa, certo? Vocês têm que fazer alguma coisa. Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu entrei no trabalho Provida, só para citar um exemplo, e juntei um pessoal para estudar e depois abri uma casa, o pessoal está tocando em São Leopoldo, a Associação Mãe de Misericórdia. E é fantástico. Eu pensei nisso. É. Pensei nisso, ou seja, tem que fazer alguma coisa, tá? Mesmo que seja botar os outros para trabalhar, que foi o que eu fiz, né? Botei os outros para trabalhar, tá? Eu organizei, botei os outros para trabalhar, confiando que eles são muito melhores do que eu, e são mesmo. Estão fazendo um trabalho muito melhor do que eu. Em São Leopoldo, é verdade, pai. Padre, foi muito bacana tu ter dito isso, fazer alguma coisa, porque eu acho que nosso grande combate, ele não é, obviamente, apenas como contra... Não é um combate contra a pessoa, simplesmente, assim, né? E eu acho que seria interessante nós... eu não sei como é que está o seu tempo, padre, mas também nós já estamos... mais um pouco e nós vamos chegar perto do final da segunda hora. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra live para um outro dia, padre, para seguir conversando. Mas eu quero acabar esses pontos aí, se der. Eu ia justamente, eu ia dizer para o senhor, para a gente tentar terminar, eu estou aqui como moderador aí que controlando o tempo. Uhum. Vamos seguir, nós estávamos então na presença, na ruptura e na questão do nome. E aí agora vamos... Tá, então, isso, são as etapas de um exorcismo: presença, fingimento, ruptura. Uhum. Tá? Depois da ruptura, o que acontece? Vem uma coisa que o autor chama de voz, tá? Que é quando o demônio ele para de usar a voz da pessoa e ele começa a usar aquelas vozes estranhas que a gente lembra em filmes de exorcismo. Começa com grito, suspiro, risada, deboche, palavrão, blasfêmia, certo? Sim. Por quê? Por que o demônio ele começa a se manifestar? Porque agora vai haver um combate entre duas vontades. A vontade do exorcista, tá? E certo? Essas duas vontades elas vão entrar em combate. E isso também, e um pouco disso é o que está acontecendo no Brasil. Hoje, vamos falar sério, né? A maioria do pessoal aí que está fazendo muita coisa boa são católicos, né? Hoje, os católicos que estão aí trabalhando aí bastante pelo bem do Brasil, certo? Eles estão nesse choque de vontade. Eles estão na etapa da voz, certo? Estão na etapa da voz. Ou seja, qual vontade vai predominar? A do exorcista ou a do demônio? A daqueles que seguem a Deus e procuram fazer a vontade dele, seguem a lei natural? Ou a daqueles que seguem esses projetos demoníacos e que têm a mente formada por esses projetos? Então, no Brasil, hoje, a gente está entrando nessa etapa de vozes, de vontades que são claramente distintas. Esse é o processo que a gente está entrando hoje, certo? Entre as pessoas mais intelectualizadas ou que tem um pouco mais de cultura, é nessa etapa que a gente está entrando. Qual é a vontade que vai predominar? Perfeito. Isso é muito importante a gente saber. Uhum. Essa é uma das partes mais difíceis do exorcismo. Mais difíceis. E veja, é nessa parte que o autor ele diz o seguinte, em que
o exorcista, ele tem que invocar a autoridade de Jesus e da igreja. Por quê? Porque é aqui que se mostra que existe um combate espiritual. Realmente um combate espiritual. Realmente, você deseja libertar a pessoa para que ela seja verdadeiramente livre. Tá? É quando o lado do demônio começa a gritar, a blasfemar, a xingar, a odiar, é aí que, vamos dizer assim, nós chegamos numa etapa em que o processo de libertação, ele começa a dar mostras de que ele vai acontecer. Sim. Certo? Diz que é nessa etapa que o demônio ele vai contar o pecado ou do exorcista ou das pessoas que estão ali. Ele vai tentar de alguma forma desestabilizar toda ele vai tentar desestabilizar a pessoa para que ela pare de combater. Exatamente. Tá. O golpe chama-se o golpe baixo aí. Vai tentar dar o golpe baixo. Isso aí. Vai tentar dar o golpe baixo. Alguém tinha dito ali, eu acho que foi a Cíntia, que nesse combate precisa humildade. Isso é verdade. Exatamente. Ou seja, se você acha que você está combatendo pelo bem e você se acha superior às outras pessoas, você já perdeu. Isso é soberbo. Exatamente. Entendeu? Então, é preciso de muita humildade, de muito reconhecimento de que a gente é pecador, de que nós não somos melhores do que ninguém, de que a gente depende inteiramente da graça de Deus, que se Deus nos abandonasse, a gente ia ser pior do que as outras pessoas. Certo? Então, nesse combate da voz, ou seja, agora da fala explícita de quem é quem, da tomada de posição, tá? Da parte do exorcista, tá? Ou da parte daqueles que combatem por Deus e pela igreja, é fundamental, realmente é fundamental que haja perseverança, que não se caia nos truques demoníacos, certo? Que se seja corajoso, coragem. Exatamente. Tá? Porque o demônio, ele é mais forte que o exorcista. Só que ele tem uma desvantagem. O exorcista está com Deus, ele está sem Deus. Uhum. Não é verdade? É. Não, e muitas vezes você percebe o seguinte, né? Lendo diversos casos de exorcismo, o demônio, quando chega nessa fase, ele inclusive, ele quando percebe que o exorcista ele está em estado de graça, ou não há como tirar dar descrédito, né? Tirar o crédito do sacerdote. Ele então começa a adular o padre de maneira: não, você é muito forte, você é muito poderoso, muito santo, você vai me destruir e tal. Que é uma outra forma de tentar atingir o sacerdote, que é inflar a sua soberba, inflar a sua vontade. Então, ter o discernimento para saber que quando estamos a serviço de Deus, somos instrumentos. E ser instrumento, aí me vem à cabeça a frase de Madre Teresa de Calcutá, é ser como um lápis na mão de Deus, né? Quem escreve é Ele, nós apenas nos damos a desgaste para nos gastar por Ele. Então é muito importante mesmo isso que o senhor falou, padre, manter a humildade, né? A perseverança e a humildade nesse serviço. Com certeza. Quando eu li a história de uma alma de Santa Teresinha, tinha ali uma frase que me marcou bastante, que repugna a vontade, que ela é assim: meu Jesus, eu quero ser a tua bolinha. Quando tu não quiser, tu joga pro canto do quarto. Certo? Ou seja, total ato de humildade, de submissão à vontade. Perfeito. Total ato de submissão à vontade. E no fundo o exorcista, ele precisa disso. Não é ele
É Cristo Exato. ali. Tá? E veja que a autoridade... Veja, isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer. Certo? Isso faz parte. Isso eu anotei aqui. Nós não precisamos... Nós não podemos só falar em nome próprio, em nome da razão. Tá? Nós temos que também falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja. Então, nesses tempos, uma formação católica Fundamental. e uma formação bíblica é fundamental. A gente começa a ver esses exemplos, né? Um monge, ele foi chamado para exorcizar uma moça enquanto ele estava indo para outro mosteiro, e ele disse, não, chama o padre do local. Isso um santo escreveu, um santo que morreu até jovem. E aí ele disse, não, assim, por humildade, não vou exorcizar, chama o padre local. Quando ele estava indo embora, ele passou no mercadinho para comprar umas coisinhas para viagem, para ele comer, e lá estava possuída. E a possuída viu o velho monge, pum, deu um tabefe na cara dele. Aí ele fez assim, ó, bate aqui. Aí expulsou. Expulsou o demônio assim. Com o evangelho. Então, o trabalho, ele não é só um trabalho racional, filosófico, histórico, tá? A gente precisa também acreditar na força da palavra do evangelho, eu acredito. E na força da doutrina da igreja. Exatamente. A gente tem que acreditar nisso daí. Então, a nossa voz, ela tem que vir não só com a autoridade da nossa razão, que nos ensina o que é certo, o que é errado, da nossa consciência, mas a nossa autoridade, ela tem que vir também, a nossa voz tem que vir também com a autoridade da própria Igreja Católica. Autoridade de Cristo, né, padre? A autoridade de Cristo. Então, leia, eu gosto muito dos documentos do Papa Leão XIII, eu gosto muito. Leia o Papa Leão XIII, leia o Papa Francisco, leia o Papa João Paulo II, leia o Bento XVI, leia, vá lendo ali, e você vai aprender muita coisa, tá? Mas tem que ler, e isso tem que estar na nossa boca, pra gente falar disso. Buscar, né, para buscar e fazer isso aí. Isso. Tá bom. Depois da voz, que é o processo que mais ou menos eu acredito que a parte mais, assim, culta está, tá? Vem um processo que a gente não passou ainda, que é o do choque. Certo? Que é agora o demônio, ele vai usar a força dele para não sair. Então ele vai bater, ele vai jogar coisa, ele vai subir no teto de uma igreja que tem 4 metros. Ele não vai se subjugar. Aí entra os fenômenos préternaturais também, nesse momento, né? Nesse momento entra os fenômenos préternaturais aí. Entra os fenômenos préternaturais, que é o que as pessoas veem no filme. Telecinese, coisa voando, fogo que levanta não sei da vela que acende sozinha, aquelas coisas todas. Isso. Então aqui é uma batalha um pouco demorada. Mas veja, a raiva dos maus é sinal da desgraça deles. Entendeu? É sinal da desgraça deles. E o ódio e a violência contra o bem, muitos exorcistas narram isso daí, né? Inclusive, que foram atingidos por objetos e não morreram. Nossa Senhora e os anjos seguram para a pessoa ter força para continuar rezando e fazendo aquelas orações de expulsão, certo? A própria manifestação violenta já é um reflexo da vitória de Deus que está chegando. Da vitória de Deus está chegando. A própria manifestação violenta. E quanto mais violenta, quanto mais feroz, mais o demônio ele tem medo. E por isso que as pessoas têm que perseverar. Nesse exorcismo social, isso vai acontecer. Vai acontecer uma revolta contra as pessoas do bem. De certa forma já vai haver um choque.
Nós estamos na parte das Tá vozes. se ensaiando alguma coisa. Estamos na Alguma parte das coisa se vozes. ensaia. É. Certo? Mas ainda são idosos muito homeopáticos. A gente está no momento das vozes ainda. Eu acredito que ainda está nos momentos das vozes. E tem pessoas que estão saindo do fingimento. Vocês estão reconhecendo. Passando por etapas. Mas é difícil a comunicação. As pessoas, elas usam o celular para ver show de música na quarentena. Entorpecimento. Entendeu? É pão e circo, entendeu? Divertimento. Pão e circo. Mas eu, conversando com as pessoas assim mais comuns, e inclusive até sem muita formação, as pessoas elas estão fazendo esse processo de saída do fingimento. Ou seja, tem uma voz aqui que não é minha. Tá me atrapalhando. Começa a discernir. Certo? E depois do choque, então vem a expulsão, tá? Que é um ato imediato, rápido. Imediato, exatamente. Incisivo. Nos relatos de exorcismo, chegou a hora, o demônio pergunta para onde vai, o exorcista diz, vai para os pés das cruzes de Jesus, e o demônio vai embora, sai. Certo? E o exorcista, ele sai ferido, como a gente disse. Tá? Você não pensa que um exorcista ou que aquelas pessoas que estão lutando pelo bem, elas não saem feridas, não. Você não acha que aquele ódio que é derramado contra as pessoas que estão fazendo certo, aquilo não fere a alma delas? Fere sim, aquilo vai acarretar para elas marcas por toda a vida delas. Dá para usar o termo cicatriz, né, padre? Cicatriz. E fica a cicatriz. Certo? Então, a gente que está falando essas coisas e vocês que depois vão reproduzir o que a gente está falando, porque vocês vão comprar o livro, vocês vão ler direitinho. Eu não quero ler os casos porque eu vou me assustar. De fato, se você ler os casos, você vai se assustar. Aquilo tem que ter estômago. Mas você pode comprar o livro e pular os casos. Ler a parte inicial, lá a parte final, já vai te dar alguma ideia. Exatamente. Mas não existe combate sem ferida, tá? A gente não tá falando essas coisas aqui e tá tudo certo pra gente, a gente vai ser aplaudido, todo mundo vai nos amar. Não. A gente afasta pessoas, a gente perde amizade. As pessoas começam a odiar a gente. Começa a inventar história, que é questão de narrativa, tu é conservador, tu é bolsonarista, tu é isso, aquilo. Esses dois bolsonaristas aí estão reunidos. Não diz nada a respeito da tua pessoa, certo? Nada, absolutamente nada. Então passa isso. E o pior, gente, é o ódio. Certo? Não é assim, tem pessoas que não gostam de mim. Não é um problema tão simples assim. Quando você se mete nesse negócio de falar a verdade, explicar as coisas para as pessoas, tem pessoas que te odeiam. E elas não vão voltar a ser sua amiguinha, não. Elas não vão afagar o seu ego. E é um ódio, um ódio mortal, né, padre? É um ódio mortal. Porque, claro, se eu pudesse são duas visões de mundo diferentes. Se eu pudesse fazer você desaparecer, eu faria. Então, é um ódio mortal. E que você percebe muitas vezes motivado por algo sobre-humano, né? Que não tem a menor necessidade, mas tá aí. E essa é uma realidade que nós enfrentamos. E aqui é interessante, nós estamos chegando, padre, já no fim dessas 2 horas de live. Passou ligeiro, hein? Olha, voando. E acho que podemos, né, pensar, de repente, aí para uns dias adiante, marcar uma segunda live com um assunto também, de repente, relacionado a isso. Acho que seria interessante, padre, nós só repetirmos de novo. Algumas pessoas estão me perguntando. O livro que nós estamos conversando é Reféns do Demônio, 5 casos de possessão e exorcismo, de Malak Martin. Algumas pessoas escreveram aí nos comentários, tá? Da editora Eclésia. Depois eu vou colocar, tem uma foto do livro no meu perfil, tá? Eu botei uma foto do livro no perfil. Eu vou publicar também. Para você olhar.
Acho que nós podemos ir encerrando, padre, e de repente... Deixa eu só dizer o nome dos autores aqui, para o Exatamente, pessoal era comprar alguns exatamente o que eu ia livros. dizer, para a gente, acho que de repente, recomendar alguns livros, eu também tenho algum. Primeiro, deixa você recomendar aí, se tiver algum que eu não tenho aqui, eu recomendo os daqui. Tá, assim, ó, do padre Gabriele Amort, tá? Eu recomendo 3, porque os outros, alguns depois para mim se repetem, mas vamos lá. Um Exorcista Conta-nos, seu primeiro livro. Esse foi assim, o primeiro livro famoso dele, Um Exorcista Conta-nos. Depois tem o segundo, Novos Relatos de um Exorcista. E terceiro, Exorcistas e Psiquiatras. Muito bom. Depois, bem legal de ler é o do José Fortea, Suma Demoníaca, tá? Faz alguns esclarecimentos de conceitos básicos. Esse aí, ó, Suma Demoníaca. Depois, teria que, olha, se alguém é de alguma editora, pega esse livro, Assi Sebense al Demônio, do José Maria Zavala, e traduz. Ele é muito importante porque ele é uma reportagem de pessoas que foram exorcizadas e contam como é que foi a vida delas. Inclusive, tem até um relato de um bebê que foi possuído. Malachi Martin fala sobre possessão de crianças, é bem... só para complementar, o senhor falou do padre José Antônio Fortea, tem a Suma Demoníaca, minha Biblioteca Católica, editoras católicas, existe o Exorcística, que também é do padre José Fortea, mas a gente só encontra em espanhol, tá? Que aí é questões sobre demônio, possessão e exorcismo, que é como se fosse uma sequência do Suma Demoníaca, o Exorcística. Só que só temos em espanhol, senhor. Então não precisamos de uma tradução. Tá. E por último, um livro do Francesco Bamonte, Possessões Diabólicas e Exorcismo, da editora Ave Maria. Tá? Francesco Bamonte, Possessões Diabólicas e Exorcismo. São esses que eu indico, assim, que me vieram na cabeça. Padre, e que são tranquilos de ler. Eu iria indicar praticamente esses. Eu só vou recomendar também o subsídio doutrinal número 9 da CNBB, para você perceber que a CNBB também fala sobre isso, exorcismos, reflexões teológicas e orientações pastorais. Inclusive aqui fala na sugestão de que cada diocese, né, possa ter esse ministério bem organizado, bem estruturado. Que Deus nos conceda a graça aqui no Brasil, né, de um dia alcançarmos essa estrutura pastoral e considerarmos, né, a pastoral do exorcismo como de fato não somente o bispo tem que escolher um super-homem ou um super-padre da sua diocese, mas que se possam formar equipes, né, com sacerdotes e com profissionais da área de saúde que estejam interessados em acompanhar tudo isso, né? Sim. Rezar para que essa graça aconteça, né? De qualquer forma, padre, eu acho que a grande mensagem que nós queremos dar nessa live é, por favor, observem com olhos sobrenaturais, observem com olhos da fé a nossa realidade, né, padre? Sim. E pedir perdão aí pelas pessoas que mandaram tantas perguntas, mas não deu para responder. Que pena. Eu acho que nós vamos ter que fazer um dia uma live só para responder perguntas. Mas... Se vocês têm perguntas, mandem, pode para mim ou mandem para o padre, pelo direct, tá? Organizem a pergunta, tá? Para que a gente entenda e a gente responde, tá? Porque o assunto ele é tão amplo que a gente fala Bom, vocês teriam perguntas, mas não dá para responder. Justamente, nós estamos aqui chegando, nós temos aqui exatamente 2 minutos, ó, começou agora os 2 últimos minutos restantes. Então dá uma bênção, padre, para nós. Justo, eu quero agradecer, padre, por você ter aceito o convite, por a gente ter podido conversar junto sobre isso. Eu te acompanho no Instagram, sei que o senhor também me acompanha. Sim, igualmente. E aquela, né, não ceder, não retroceder, não se precipitar, eu acho interessante quando o senhor fala isso, né? E acho que essa tem que ser a nossa posição, né? Convidar as pessoas a esta reflexão,
convidar as pessoas a estes pensamentos, a esse debate nessas redes sociais que são tão importantes. Mas, sobretudo, eu acho que tanto o Padre Felipe e eu temos esta mesma convicção. Nós queremos te convidar a rezar pelo nosso país, a rezar para que todos nós sejamos livres, né, de todo mal, de todo